Bem, hoje nós vamos continuar o nosso estudo acerca dos atos jurídicos. No último vídeo, nós conseguimos analisar toda a parte introdutória dos atos jurídicos, conseguimos lidar com os conceitos, com as classificações, então nós já temos uma boa noção dos atos jurídicos. Mas também é necessário que nós possamos entender também que, como o ato jurídico é um ato que é realizado por um ser humano, esses atos que são realizados pelos seres humanos, eles têm seus problemas, porque o ser humano, ele nem sempre vive em condições ideais, e nem todo ser humano ele reage da mesma forma. Então, por essa situação, esses atos jurídicos, eles tanto podem ser feitos da maneira correta, e aí ele se chama de ato válido, como também esses atos jurídicos, eles podem ser realizados e apresentar algum defeito. Agora, como as pessoas são diferentes, como as situações são diferentes, então nós podemos ter várias condições. Exatamente por isso, esses erros, eles tanto podem ser erros simples, como eles podem ser complexos. Estes mesmos erros ou defeitos, eles podem ser passíveis de serem consertados, de serem retificados, como também você pode ter erros que podem não ser retificados, que você não consegue mais resolvê-los. Então, isso daí vai prejudicar o ato. Então, por isso que a esses erros que os atos jurídicos podem apresentar, nós chamamos de defeitos. Então, juridicamente, eles são chamados de defeitos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos defeitos, vocês podem analisar aqui no Brasil o Código Civil Brasileiro, onde o Código Civil Brasileiro ele tem uma parte que é destinada somente para tratar sobre os atos jurídicos. E lá, quando ele trata dos artigos que ele separa para tratar dos atos jurídicos, também tem os artigos específicos dos defeitos dos atos jurídicos. Então, a matéria aqui é uma matéria de direito civil. Então, eu aconselho vocês, quando estiverem estudando, vocês primeiro podem analisar a matéria, estudar a matéria por livros de introdução ao estudo do direito, de conceitos jurídicos fundamentais, de instituições de direito público e privado. E aqueles que se interessarem, aqueles que gostarem dessa matéria e quiserem aprofundar, depois é só você buscar os livros de direito civil, mais especificamente relativo à parte geral, à parte introdutória do direito civil, e também analisar junto com o Código Civil Brasileiro. É onde ele trata, ele esmiuça a análise dos atos jurídicos e, por consequência, dos defeitos dos atos jurídicos, tá certo? Então, uma vez que nós estudamos os atos jurídicos, e os atos jurídicos são atos feitos pelo ser humano, o ser humano, ele é um ser imperfeito. Então, por ele ser um ser imperfeito, ele nunca vai conseguir que todos os seus atos sejam corretos. Então, ele vai fazer atos corretos, que no direito nós chamamos de atos válidos, mas também ele vai fazer atos incorretos, com erros, com defeitos, né, na linguagem jurídica. E esses defeitos, eles podem ser defeitos que são sanáveis, ou seja, que podem ser consertados, e pode ter defeitos que são insanáveis, que não podem ser consertados. E aí, nesse caso, nós vamos ter um tratamento diferenciado para os defeitos. Então, por isso que nós temos dois tipos de defeitos. Nós temos os defeitos que são anuláveis, ou seja, que ainda podem ser consertados, e nós temos os defeitos que são nulos, ou que geram a nulidade. Então, o defeito nulo, considerado nulo, é aquele que não tem conserto, não tem como você conseguir resgatar esse ato, ou como você conseguir reaproveitar esse determinado ato. Então, por isso que eles são considerados nulos. Então, nós temos, quanto
a validade dos atos, os atos podem ser válidos se eles forem corretos, ou se eles forem os atos anuláveis que foram retificados. Os anuláveis quer dizer que o ato tem um erro, mas que ele pode ser retificado ou não. E os atos nulos, que nem sequer podem ser retificados. Então, o ato nulo são aqueles atos que apresentaram defeitos que não comportam uma retificação, como também aqueles atos que eram anuláveis, mas não conseguiram ser retificados ou não foram retificados da forma devida. Então, se ele não é retificado ou não é retificado da forma devida, ele vai também se transformar em um ato nulo, tá certo? Você também pode analisar esses defeitos, exatamente esses defeitos de acordo com os seus efeitos, ou seja, com as consequências geradas desse defeito, onde você pode encontrar em alguns autores eles falando em anulabilidade, quer dizer que o defeito ele pode ser consertado, e também falando sobre nulidade, onde aquele determinado defeito ele não pode ser consertado de forma alguma. Então nós temos esses dois casos, de anulabilidade e de nulidade. Vendo os dois casos, nós vamos primeiro passar pelos casos de anulabilidade, ou seja, dos defeitos anuláveis, para depois nós analisarmos os defeitos de nulidade ou os defeitos nulos. Então, quais são os defeitos que são considerados anuláveis? Nós temos dois tipos de defeitos que são considerados anuláveis. Nós temos os vícios de consentimento, que aí, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos 5 tipos de vícios de consentimento e a chamada incapacidade relativa do agente. Essa parte aqui da capacidade, que a gente vai tratar aqui, tanto nos anuláveis, que eu vou falar na incapacidade nos nulos, eu vou falar da incapacidade absoluta, nós vamos aprimorar essa análise, ou nós vamos analisar ou conhecer de uma forma mais aprofundada no próximo tópico, onde nós estudaremos os sujeitos de direito. Então, não se preocupe, nesse momento inicial, a gente vai ter só essa compreensão inicial do que seria uma capacidade, tá certo? Mas, primeiro, nós vamos analisar os vícios de consentimento, tá certo? Então, o que acontece? Nos vícios de consentimento, o nome está dizendo. Então, a vontade da pessoa, o consentimento que a pessoa deu naquele determinado ato jurídico, ele foi baseado em uma coisa errada, né? Ele foi baseado em um vício. Então, em algo que estava errado. E se a sua decisão ela é realizada em cima de algo que está errado, provavelmente a sua decisão também vai errar. Então, se a sua premissa é errada, a consequência, o resultado dessa premissa também vai estar errado. É a mesma consideração que se faz dentro do Código Civil brasileiro. Então, se o consentimento da pessoa, que a gente vai ver posteriormente, que pode ser física ou jurídica, se basear em uma dessas 5 situações, o consentimento que ela deu de maneira equivocada. Por quê? Porque ela não se baseou numa premissa que é correta. Tá certo? Ellen, qual é a sua dúvida? Pronto, professor, é porque eu tinha tentado entrar na aula e eu já tinha feito a chamada e depois eu não estava conseguindo ser aceita. Eu queria saber se eu ia fazer a chamada novamente. Ellen, eu trato dessas situações não na parte que eu estou gravando. Eu estou gravando a matéria, tá certo? Eu gravo posteriormente, ok? Quando eu finalizar a matéria, a gente trata disso, tá bom? Pronto. Então, vamos lá. Retornando ao raciocínio, né? Então, vamos aos vícios de consentimento. Então, como eu falei para vocês, a pessoa ela vai tomar suas decisões, mas para que ela tome suas decisões, ela tem que analisar as razões ou os motivos pelos quais ela vai tomar as decisões. Se essas razões, se esses motivos,
eles estiverem equivocados, eles conterem algum erro, algum vício, provavelmente a decisão que vai ser tomada, ela também vai ser equivocada e vai levá-la ao erro. Então, por isso que o direito brasileiro, ele já se preocupando com isso, ele previu essas hipóteses. São 5 pelo direito brasileiro. Primeiro é o erro. O erro é quando a própria pessoa se equivoca. Então, como nós somos seres humanos, em determinados momentos nós podemos conversar com a pessoa, e em um determinado momento da conversa nós podemos nos desligar da conversa, ou nós podemos nos equivocar. E aí a conversa continua, mas com um dos interlocutores de maneira equivocada. Então, o erro é quando a própria pessoa se equivoca ao realizar uma determinada atividade ou uma determinada negociação. Exemplo, né, em relação a essas circunstâncias. Você está fazendo um negócio e digamos que você tem que fazer algumas proporções ou alguns cálculos matemáticos. E a pessoa não tem ali um computador, não tem uma calculadora, e ao fazer os cálculos matemáticos de cabeça, comete um erro. Então, a própria pessoa comete um erro de um cálculo matemático. E fecha o negócio, que vai ser prejudicial a ela, mas porque ela cometeu um erro desse cálculo mental que ela fez. Então, nesse caso aí, a pessoa posteriormente pode chegar para o seu interlocutor, ou seja, para a outra parte, e dizer, olha, infelizmente eu me equivoquei aqui. Vamos anular esse negócio? Por quê? Porque o consentimento que eu te dei foi baseado no erro, no equívoco que eu cometi, porque eu fiz um cálculo equivocado. Então, o erro é quando o equívoco, é quando o deslize foi da própria pessoa que está fazendo a negociação. O dolo é diferente. É a outra pessoa, é o seu antagonista, né? Ou seja, o seu adversário, a pessoa que está no outro polo, é que faz com que você erre. Então veja que o erro aqui, o erro e o dolo tem uma diferença. No erro, é a própria pessoa que se equivoca, que comete o erro. O dolo é quando a parte adversa, ou seja, a outra parte que está negociando com você, lhe leva ou lhe induz você a errar. Aí é exatamente o dolo. Então, por isso que nós temos circunstâncias diferentes do erro e do dolo. O erro é a própria pessoa que comete o erro. No dolo é a outra parte, a parte adversa, que faz, que lhe induz a errar. Na coação já é diferente. Por quê? Porque no dolo, ou seja, a parte adversa no dolo, ela na verdade está tentando enganar você, mas ela não está executando nenhuma força, nenhuma ameaça. Na coação é diferente. É pela utilização de uma força ou de uma ameaça é que a pessoa aceita fazer aquele determinado negócio jurídico ou aquele determinado ato jurídico. Então, na coação, a pessoa ela não faz de livre e espontânea vontade. Ela é forçada a fazer. Então, ou tem utilização de força física, ou tem a ameaça dessa força física. Veja que no dolo, a pessoa é enganada, mas não existe a aplicação e nem a ameaça de força física. Na coação é diferente. Existe a aplicação da força ou a ameaça desta aplicação da força. Até aqui vocês estão conseguindo entender? Alguma dúvida? Então vamos lá. O quarto vício, obrigado, Débora, pelo seu retorno, é a fraude contra credores. Então você percebe que esse vício da fraude contra credores é quando a pessoa está endividada, né? Então, esse vício da fraude contra credores, você obrigatoriamente tem que ter uma dívida. Ou seja, é quando uma pessoa está endividada, tem dívidas com várias pessoas. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem dívida com outras pessoas, se ela não conseguir pagar, pela regra do direito, o que é que esses credores, ou seja, essas pessoas que têm direito de receber alguma coisa do devedor, eles podem fazer? Eles podem ir à justiça e exigir o patrimônio dela.
Então, o que é que a fraude contra credores é? É quando o devedor, sozinho ou com a ajuda de outras pessoas, quer esconder o seu patrimônio. Para quê? Para frustrar o pagamento das dívidas que ele já tem com seus credores. Então, quando ele quer esconder o seu patrimônio para frustrar o pagamento da dívida, porque o que é que ele quer? Ele quer esconder o patrimônio para ele chegar para os credores dele e dizer: credor, eu não tenho como lhe pagar. E aí tem uma regra no direito que diz: quem nada tem, nada me deve. Então, o que o devedor quer aqui é enganar os seus credores. Ele vai esconder o seu patrimônio para quando os credores forem exigir judicialmente o pagamento da dívida, ele mostrar para a justiça que ele não tem nenhum patrimônio. Então, ele não tem como pagar. Isso é errado, certo? Essa fraude contra credores é extremamente errada. Então, quando comprovada essa fraude contra credores, a pessoa ela pode sofrer sanções. Sanções tanto na seara civil, como também na seara penal, que pode se configurar alguns tipos de crimes nessa fraude contra credores. Então, por isso que a fraude contra credores também é um vício do consentimento. Por quê? A pessoa pode ter um patrimônio de 10 milhões e ter dívida no valor de 10 milhões. Mas a pessoa não quer ficar pobre, né? Não quer pagar toda a dívida e começar do zero. Então, o que é que ele pode fazer? Não, vou esconder aqui 2 milhões e vou fazer com que os credores eles recebam somente 8 milhões. Então, o que acontece? Ele vai forçar alguns credores a abrir mão de parte do seu crédito, ou seja, abrir mão de parte da dívida que eles iriam receber. Mas se o devedor ele faz isso enganando, porque ele escondeu 2 milhões, na verdade ele enganou os credores. E se os credores posteriormente descobrirem que foram enganados, eles podem ir à justiça e pedir o restante desse patrimônio, desde que eles comprovem que esse patrimônio ele foi fraudado, que ele foi desvirtuado, que ele foi escondido pelo devedor. Então, a fraude contra credores ela é bem específica, né? É somente no caso em que você tenha dívidas e o devedor está querendo prejudicar os seus credores. E, por fim, o último tipo de vício de consentimento é o vício da simulação. E qual é o vício da simulação? É quando ambas as partes que estão naquele determinado negócio jurídico, eles querem enganar um terceiro. Certo? Então, ambas as partes que estão em um determinado negócio jurídico querem enganar um terceiro. Vou colocar aqui 2 casos para que vocês entendam o que é que significa a simulação. Então, digamos que o Epaminondas ele é casado com a Antígona. O Epaminondas é casado com a Antígona. E por uma circunstância da vida, se apaixonou por outra mulher e essa mulher se tornou a sua amante. A Gertrudes. Então, a Gertrudes se tornou sua amante. Então, o que acontece? Com o decorrer do tempo, a Gertrudes ela começou a exigir da Epaminondas algo para que ela se sustentasse, uma casa, um carro. Começou a exigir da Epaminondas algumas vantagens. E aí, o que acontece? O patrimônio do Epaminondas ele é dividido com a esposa, a Antígona. Então, tudo que ele fizer com o patrimônio, a Antígona vai saber. Porque a Antígona tem que assinar, tem que dar o seu ciente naquela negociação que ele faz. Então, o Epaminondas, querendo beneficiar a Gertrudes e enganar a Antígona, o que é que ele faz? Ele pega uma das casas dele Epaminondas e Antígona, e mente para a Antígona, dizendo que está vendendo para a Gertrudes. Mas, na verdade, a Gertrudes ela não vai pagar um centavo. O que ele está fazendo é doando a casa para a Gertrudes. Mas ele faz todo o negócio como se fosse uma compra e venda. Posteriormente, ele faz o contrato de compra e venda, coloca o recibo de que recebeu a quantia, mas na verdade ele não recebeu um centavo. Mas professor, por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso, o Epaminondas e a Gertrudes fizeram tudo isso para enganar a Antígona.
Porque, claro, que a Antígona não iria aceitar uma doação do Epaminondas para a sua amante. Então, esse negócio aqui, que teoricamente estaria correto, ele na verdade foi errado, porque ele foi uma simulação. Ou seja, as partes que fizeram o negócio disseram que o negócio seria realizado de uma maneira e foi feito de outra. Ele teria uma natureza e, na verdade, ele teve outra completamente diversa daquela que foi indicada. Então, nesse caso aí, existe uma simulação, onde ambas as pessoas que estão dentro da negociação, elas enganam um terceiro. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro exemplo. Mas para aqueles que ainda continuam, ainda não entendendo o exemplo da simulação, eu vou dar um segundo exemplo, ou um caso da simulação. Platão, ele tem 3 filhos. Platão tem Sófocles, tem Aristóteles e tem Aristarco, né? Então, o pai tem 3 filhos. O normal é, quando o pai falece, ele vai deixar a herança para os 3 filhos. E eles vão ser divididos igualmente. Então, 100% do patrimônio do Platão vai ser dividido entre os 3 filhos, que daria 33,33% para cada um. Mas digamos que o Platão ele gosta mais do Aristarco. Então, o que é que ele faz? Ele quer deixar mais bens para o Aristarco e aceita prejudicar os outros 2. Então, o que é que ele faz? Ele diz que vai vender bens para o Aristarco, mas ele não vai receber um tostão por isso. Por quê? Porque quando ele diz que ele vendeu o bem para o Aristarco e não que ele doou para o Aristarco, o que acontece? A doação, ela depois, quando for feita a herança, vai se descontar as doações. Mas quando é uma compra e venda, essas compras e vendas, elas não entram no cálculo de divisão da herança. Então, essa simulação de compra e venda, ela foi feita para burlar a herança que seria avaliada futuramente. Então, por isso também é uma simulação, porque, na verdade, o que Platão queria fazer era doar os imóveis para o Aristarco. Mas, para que ele ainda recebesse mais bens quando ele, Platão, falecesse na sua herança, ele disse que era uma compra e venda, mas, na realidade, eles estavam fazendo uma doação. Por quê? Porque eles queriam burlar essa regra jurídica. Então, veja que quem está consciente de toda essa maracutaia, né, de toda essa situação errada, tanto Platão, o pai, quanto Aristarco, o filho, os 2 estão mancomunados, ou seja, estão unidos para fazer mal aos outros 2 filhos. Então, por isso que é uma simulação, onde eles dizem que estão realizando uma coisa, mas na realidade eles estão realizando outra completamente distinta. Certo? Então, essa aqui é a diferenciação entre esses vícios do consentimento. Mindana está pedindo para me repetir da coação, né? Mindana, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui fazer uma comparação entre os 5 vícios de maneira simples e depois eu repito um outro exemplo para a coação, tá bom? Vamos lá. O erro. No erro, a pessoa, ela fez o negócio de maneira errada, mas quem foi que se equivocou? A própria pessoa. Então, quando a própria pessoa, ela se equivoca para fazer o negócio, isso daí é um vício de consentimento chamado de erro. No dolo, a pessoa fez o negócio errado. Então, o individual fez o negócio errado. Mas, quando ele não provoca esse erro, quando ele não é ele que se equivocou, mas sim ele foi ludibriado, ele foi enganado pela outra parte que está negociando com ele, aí não é mais o caso de erro, é o caso de dolo. Então, o dolo é quando o erro é provocado pela outra parte. A coação. A coação é quando a pessoa ela sofreu uma força física, uma ameaça de força física para realizar uma atividade, para realizar um negócio jurídico. Então, digamos, um gerente de banco. Vocês acham que o gerente de banco ele vai dar dinheiro para o ladrão de boa vontade? Não.
Mas se os ladrões, eles raptarem a família do gerente, e aí eles conseguem forçar o gerente que ele abra o cofre para os ladrões roubarem, ou então eles podem forçar que o próprio gerente abra o cofre do banco, tire todo o dinheiro e leve para eles? Pode. Por quê? Porque a família dele está sendo ameaçada. Pode ser um integrante ou pode ser a família toda. Então, nesse caso aí, quando o gerente, ele rouba o banco, porque na verdade quem está tirando dinheiro do banco é o gerente, então quando ele faz esse furto do banco, o gerente não está fazendo o furto do banco porque ele quer, ele está fazendo para tentar salvar a família. Então, isso daí é um exemplo de coação. A pessoa está realizando aquela atividade, mas não por vontade própria, porque ela está sendo forçada por outra pessoa. Ou ela está sendo forçada ou ameaça de receber uma força física. Então, por isso que ela está realizando aquela atividade. Não é por vontade própria. Na fraude contra credores, aí você tem uma dívida, né? Então, o devedor que tem várias dívidas, ele querendo esconder seu patrimônio para não precisar pagar todas as dívidas que ele tem, ele comete a fraude contra credores. Esconder o patrimônio para ele não pagar todas as dívidas ou não pagar o valor total de todas as dívidas. Aí ele comete o vício de fraude contra credores. E, por fim, na simulação, é quando as pessoas que estão negociando, eles querendo prejudicar um terceiro, eles simulam um negócio jurídico, quando, na verdade, eles estão realizando, de fato, de verdade, um outro negócio. Mas eles têm que dar a característica, ou eles têm que dar a entender que estão realizando um negócio X, quando, na verdade, eles estão realizando um negócio Y. Por que eles fazem isso? Eles dizem que estão fazendo um, mas na verdade estão fazendo outro, porque eles querem prejudicar uma terceira pessoa, ou terceiros, outras pessoas. Vocês conseguiram entender os 5 vícios do consentimento? Alguma dúvida a respeito desse ponto? Agradeço o seu retorno, Débora. Bem, então, vista essa questão do vício do consentimento, nós vamos pular para o outro tema, que é exatamente essa questão da capacidade. E aí, qual é o tema central que nós temos que entender da capacidade nesse momento? Então, sempre eu estou pedindo a vocês que vocês, quando forem ler os livros de direito, vocês acompanhem muitas vezes com um dicionário, né? Pode ser um dicionário comum ou um dicionário jurídico. Quem tiver acesso a dicionário jurídico seria melhor. E aí você tem vários dicionários jurídicos disponíveis na internet que vocês poderiam aproveitar, tá certo? E o que acontece nessa situação? Quando você estuda o vocábulo capacidade, você tem alguns significados. Então, quando você diz a pessoa é capaz, então você está dizendo que e essa capacidade, esse capaz, está se referindo a uma capacidade da pessoa no sentido de uma qualidade. Então, você diz, o Carlos Ayrton é capaz de dar uma boa aula. Esse capaz aí, ele está servindo, esse termo capaz, ele está servindo como um adjetivo ao Carlos Ayrton, que ele é um professor capaz, né? Ou seja, ele tem condições de dar uma boa aula. Então, essa capacidade aqui é você qualificando a pessoa, é um adjetivo. E você tem a capacidade no sentido de saber se a pessoa ela pode realizar alguns atos da vida civil ou não. Exemplo. Você tem um bebezinho. O bebê, ele tem direitos? Tem. Um bebê tem direitos. Então, por exemplo, uma criança nasce, mas os pais estão separados, o pai e a mãe estão separados, e quem fica com a criança é a mãe. Mas a mãe, ela não tem condições de arcar com todos os custos daquela criança.
Então, o que é que acontece? Mas a criança, ela tem direito de ser sustentada, de ser mantida pelo pai e pela mãe? Tem. Mas quem é que está se esforçando para manter a criança? A mãe. Então, pode-se forçar que o pai também sustente a criança? Pode. Existe um processo específico dentro da legislação brasileira chamada de ação de alimentos. Então, nessa ação de alimentos, pode-se forçar o pai que não quer ajudar no sustento da criança a sustentá-la. Mas aí, esse processo tem que ser ajuizado no nome de quem? Da criança ou da mãe? Da criança. Porque o direito é da criança. Mas a criança, naquele momento, ele sabe quem é o pai? Não sabe. O bebezinho não sabe quem, ainda não tem noção de quem é o pai. Quais são os direitos e deveres dela? Também não tem. Então, por isso que nesse momento, ela não tem a capacidade de realizar o ato. Então, essa capacidade tem que ir para outra pessoa, porque o direito dela não pode ser desprezado e nem pode ser prejudicado. Então, por isso que ela vai ser representada por uma outra pessoa para defender os seus direitos. Geralmente, as crianças são representadas pelo quem? Pelos pais. Pode ser representado pelo pai ou pela mãe. Uma pessoa doente mental, ela também tem direitos? Tem. E os direitos dela podem ser desrespeitados? Pode. Então, como a pessoa ela é doente mental, dependendo da sua doença, ela pode não conseguir exercer os seus direitos. Então, vai ter que ter um representante dela para exercer os direitos em nome dela. Então, isso que quer dizer a capacidade, no sentido dela ser um substantivo. É analisar se aquela pessoa ela tem as condições legais de realizar os atos da vida civil ou não. Se a pessoa ela tem condições de realizar esses atos, nós chamamos de capacidade civil. Se ela não tem condições, você tem que analisar se ela tem algum tirocínio, ou seja, algum discernimento, se ela tem consciência para executar alguma coisa ou não. Exemplo, um bebê, ele tem tirocínio, ele tem discernimento para fazer alguma coisa? Não. O bebê ele não tem ainda um entendimento, juízo, né, como se chama na linguagem mais coloquial, para entender o que está passando à volta dele. Então, por isso que o bebê ele é totalmente representado pelos pais, ou o pai ou a mãe. Então, nós chamamos, nesse caso aí, de incapacidade absoluta. Por quê? Porque o bebê não pode fazer nada. O bebê e a criança não podem fazer nada. Mas, um doente mental, ou seja, uma pessoa que tem uma doença mental. As doenças mentais, hoje em dia, elas são aferidas. O que significa dizer essa aferição? Você pode aferir se a pessoa tem algum juízo ou alguma condição de entender a realidade ou se ela não tem. Então, tem algumas doenças mentais que prejudicam a pessoa, mas ela pode conseguir conviver com outras. Por exemplo, o esquizofrênico. O esquizofrênico ele passa por crises. Mas tem momentos em que ele está lúcido, que ele está bem, e que ele consegue desempenhar. Então, nesse caso dessas doenças, onde a pessoa ela tem uma parte do tirocínio, ela tem uma parte do entendimento, ela consegue, em determinados momentos, fazer essa leitura do que é bom ou ruim, do que é certo ou errado, então, essas pessoas nós vemos que elas são incapazes relativamente, porque elas podem fazer algumas coisas e não outras, né? Então, por conta disso, elas vão ser, no caso, monitoradas, ou vão ser acompanhadas por uma outra pessoa que tenha o tirocínio para analisar se aquilo que a pessoa está fazendo é certo ou errado. Pois bem, se um ato jurídico é feito por alguém que é relativamente incapaz, aquele ato foi errado, você tem como avaliar se aquilo dali pode ser consertado ou não. Por quê? Porque a pessoa ela é relativamente incapaz. Você tem que analisar se ela tinha ou não capacidade e se naquele momento ela não tinha capacidade, ela estava junto ou estava sendo acompanhada pela pessoa que a representava. Porque se a pessoa tinha capacidade, ela não pode alegar o vício. Se ela não tinha capacidade, mas ela estava representando por uma pessoa lúcida, sã, que tinha condição de avaliar, também não pode alegar esse vício. Então, por isso que ele é anulável. Ou seja, você tem que analisar o caso
e ver o que foi que efetivamente aconteceu, para você saber se você pode conseguir resolver ou não. Mas, por exemplo, você vai fazer negócio com criança. Primeiro, se admite que as pessoas façam negócio com criança? Não, não se admite. Então, se a pessoa fez um negócio com criança, ela fez sabendo que estava fazendo de maneira errada. Então, esse negócio, ele é errado. Ah, mas não tem que avaliar se a criança tinha acontecido? Não, porque pela legislação, a criança não pode fazer negócio. Então, já é um outro caso, porque como você sabe, naquela circunstância, você não pode negociar com a criança em si, mas você deveria negociar com o representante dela, os pais, ou os tutores daquela determinada criança. Então, por isso que você sabe, qualquer negócio que você faça diretamente com a criança, ele é um negócio que é nulo. Por quê? Porque a criança, ela é absolutamente incapaz. Tá certo? Então, você verifica que a situação ela muda completamente de percepção. Quando você tem uma incapacidade relativa ou quando você tem uma incapacidade absoluta, tá certo? É como se na relativa você ainda tem uma desculpa. Na absoluta você não tem, porque não existe desculpa para aquilo que você fez, porque o problema, ele era visível, você não tinha como negá-lo. Na relativa, não, você tinha como desconfiar, você não tinha como ter certeza do problema. Então, baseado nisso, nós vimos os defeitos anuláveis baseados em capacidades relativas e os defeitos que são nulos baseados em capacidades absolutas. Então, a diferença entre a incapacidade relativa e a incapacidade absoluta é que, na incapacidade relativa, você, muitas vezes, não tem como avaliar efetivamente se a pessoa tem capacidade ou não. Por exemplo, esquizofrênico. Você acha que a pessoa está normal. Se ela não estiver em crise, você pode achar que a pessoa está normal. Já quando você negocia com a criança, você sabe que você não pode negociar. Ah, mas a criança era muito inteligente. Não interessa. Além disso, você não pode negociar com a criança. Você sempre tem que buscar o seu representante, os pais ou o seu tutor, a pessoa responsável por ela naquele determinado momento. Certo? E, além do problema da incapacidade absoluta, nós temos mais dois, né? Quais são eles? Do objeto ilícito ou impossível. Então, o objeto ilícito. Você pode combinar com as pessoas de realizar crimes? Pode até fazer, mas juridicamente isso daí é correto? Ou juridicamente isso daí vai ser acobertado pelo direito? Não. Por isso que existe muito problema entre os delinquentes, né? Por quê? Porque muitas vezes os delinquentes, eles combinam dar um golpe, ou fazer um roubo, fazer alguma atividade ilícita, e aí no decorrer da atividade ilícita, eles conseguem êxito, e quando eles vão repartir os lucros dessa atividade ilícita, eles muitas vezes podem entrar em discussão, né? Achar que ganhou menos daquilo que ele deveria ter ganhado naquela determinada atividade ilícita. Mas se a pessoa cometeu uma atividade ilícita e está questionando o problema do valor que ele teria direito ou da recompensa que ele teria direito para aquela atividade ilícita, se ele se achar prejudicado, ele pode recorrer a alguém? Não. Ele pode recorrer ao Estado? Não, porque a atividade que ele fez foi uma atividade ilícita. Ele pode ir ao judiciário? Não. Ele pode ajuizar um processo? Não. Porque os processos e o judiciário, ele só responde às pessoas quando elas fazem atividades lícitas. Quando o judiciário ele percebe que ele tem uma atividade ilícita, ele tem que oficiar ao Ministério Público para o Ministério Público entrar com ação penal contra aquelas determinadas pessoas. Por quê? Porque as pessoas fizeram o que é errado. Eles fizeram atividades ilícitas. Então, por isso que muitas vezes as discussões dos bandidos a respeito do proveito dos crimes deles, que eles estão discutindo, os lucros, eles resolvem na força bruta, né? Eles resolvem ameaçando uns aos outros, ferindo uns aos outros, matando uns aos outros, exatamente por isso, porque eles não podem recorrer a mais ninguém. Eles vão resolver entre eles, por quê? Porque aquilo ali não é reconhecido pelo Estado e também não é protegido pelo Estado, porque o início deles foi errado. Ok? Então isso daí é um objeto ilícito. Um objeto impossível, né? O objeto impossível é aquele que não consegue ser alcançado. Você não consegue aquele determinado objeto.
Um exemplo. Hoje em dia, você pode vender terreno na Lua? Não pode, né? Porque já existem tratados internacionais dizendo que a Lua ela não é possível, ela não é passível de apropriação. Ou seja, não pode uma pessoa só, seja ela física ou jurídica, se apropriar da Lua. Então, se ninguém pode se apropriar da Lua, como é que a pessoa pode vender? Você só pode vender alguma coisa que você seja o proprietário. Então, é um objeto impossível. Você pode vender o mar ou algum oceano? Não pode, porque ninguém pode se apropriar dos mares. Então, por isso você tem essas circunstâncias daquilo que é possível fazer ou não. Então, sempre que no negócio tiver um objeto ilícito ou impossível, esse negócio também ele é nulo, ou seja, ele não pode ser feito. Está na cara que ele não pode ser feito. E o terceiro caso é a forma ausente. E aqui eu queria colocar uma particularidade, porque como muitos dos nossos alunos brasileiros, eles vivem no interior, existem determinadas formas ou determinados negócios jurídicos que precisam de determinados documentos e muitas vezes não se faz, principalmente no interior. Exemplo, uma pessoa quer vender um carro para outra. Então, geralmente, o que é que se faz? O vendedor, quando vai vender o carro, ele só quer saber do dinheiro, né? Ele recebeu o dinheiro, ele entrega a chave do carro. Está errado. A venda, ela deve acontecer, primeiro, a negociação, segundo, fechar um contrato de compra e venda. Se a pessoa entregar o dinheiro à vista, aí não precisa, né? É só entregar o dinheiro. E aí, a primeira coisa que o vendedor deve fazer, ele tem que ir a um cartório que faça DUT eletrônico. E tem que fazer o DUT eletrônico no cartório para depois ele entregar a chave para a pessoa. Por que tem que ser feito isso? Porque enquanto o vendedor, que no caso é a pessoa que está passando a propriedade para outro, ele não fizer o DUT eletrônico, ele vai continuar responsável pelo carro, pelo veículo. Ah, e qual é o problema disso? É um problema muito sério. Porque se aquele carro for multado, quem é que vai ser multado? É o responsável pelo carro. Como não foi passado do tipo eletrônico para o novo proprietário, o antigo, ele continua, ou seja, o vendedor, o antigo proprietário, continua levando as multas e sendo responsável pelas multas. Se esse carro se envolver em um crime, vão puxar de quem é o carro. Então, quem vai ser procurado é o antigo proprietário. Por quê? Porque ele não fez o DUT eletrônico no cartório. Se o carro atropelar alguém, quem vai ser preocupado, quem vai ser procurado, quem vai ser processado é o antigo dono. Então, por isso que, dependendo do negócio jurídico que você fizer, se a legislação estabelecer uma forma de você fazer, ou seja, um meio de você fazer, você tem que seguir exatamente aquele meio. Depois não adianta chorar. Ah, eu não sabia. Não. Hoje em dia já se sabe que para você vender carro, você tem que fazer o DUT eletrônico para a venda ela acontecer de verdade. Quando você vai vender um imóvel, ou seja, você vai vender uma casa, um terreno, um apartamento, ou seja, qualquer bem imóvel, você precisa registrar esse negócio num cartório de imóveis. Registrar onde? Registrar na matrícula do imóvel. Então, isso aqui quer dizer a forma ausente, ou seja, o que é a forma ausente? O direito, ele diz que você pode fazer negócios jurídicos, mas tem alguns negócios, pela sua importância, o direito diz, ó, esse negócio só pode ser feito de maneira X. Então, você não pode fazer de qualquer outra maneira. Só vai ser aceito da maneira X. Então, a forma ausente é quando a legislação do seu país diz que o negócio tem que ser feito da maneira X e você faz de qualquer outra forma que não seja a maneira X. Então, aquele negócio vai ser considerado como não tendo acontecido. Como é o problema exatamente dos carros, quando a pessoa vende o carro e não faz o DUT eletrônico. O dono anterior, ele continua a responder. Vocês conseguiram entender os defeitos dos atos jurídicos?